Bom dia, tudo bem? Vamos fazer uma prece? Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nesta manhã de quinta-feira, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, apresentando esse dia em Tuas mãos. Que consigamos, Senhor, trabalhar em nossos corações o amor, a fraternidade, a alegria e a paz. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quinta-feira, nós teremos às 7 horas da noite a reunião de estudo do livro No Rumo do Mundo de Regeneração. Todos aqueles que desejarem estudar esse livro, nós estaremos online pela plataforma Zoom em reunião estudando, tá bom? Será bem-vindo. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários às Cartas de Paulo. E estamos transmitindo as mensagens por meio da mediunidade de Chico Xavier, referente à segunda carta a Timóteo. Aliás, todos os que quiserem viver com piedade em Cristo Jesus serão perseguidos. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Sofrerás perseguições. Incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que, acima deles, prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procuras a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande injustiçado da cruz, ser-te-ão lançadas ironias à face. Se reclamas a remuneração de teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente, mas se algo de útil produzes, sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco. Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço de teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se te dispões ao serviço geral para benefício de todos, por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar alheia admiração, elogiando para ser elogiado, receberás infinito louvor das criaturas, mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muita vez com pesados sofrimentos para o teu coração,
serás classificado à conta de insensato. Atende, pois, ao teu ministério, onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que, por muito tempo ainda, o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Vinha de Luz, da editora FEB, capítulo 77. Muito bem. Meus amigos, olha, estou até com medo de continuar estudando esta carta de Timóteo, porque olha o que nos reserva, né? E é interessante a gente observar que é de fato verdadeiro isso mesmo. Todas as vezes que nós nos dedicamos pela causa do Cristo, nós vamos sempre ser chamado de besta, de idiota, de trouxa, porque a gente está trabalhando em prol do Cristo, em prol do Evangelho de Jesus. Então, esse é o benefício que recebemos. Porque se a gente dá uma de esperto, muita gente faz. E acaba tendo até leis que dá condições para que se faça, mesmo que essas leis não sejam leis éticas. Há muitas questões que estão permitidas em lei, mas se você for observar a fundo, elas são antiéticas, são imorais. Quando Paulo de Tarso escreve esta carta a Timóteo, dizendo a ele: aliás, todos os que quiserem viver com piedade em Cristo Jesus serão perseguidos. Então acaba falando, então para que eu vou seguir Jesus se eu vou sofrer, né? E a gente percebe que aqueles grupos religiosos que não vivem de fato os ensinamentos do Cristo são muito bem aceitos, são muito bem queridos. Aqueles outros grupos que buscam no Evangelho de Jesus um sentido para a sua vida, uma modificação íntima, e pessoas que, olha, o meu trabalho é até tal hora, mas eu vou me dedicar um pouquinho mais, não precisa cobrar esse valor do poder, não, do patrão. Eu vou fazer porque eu gosto de trabalhar, vou me dedicar mais. Aí é tido como um besta, um tolo, como diz o Emmanuel, né? Então, as coisas do mundo, as leis do mundo, ainda não estão em conformidade com as leis divinas. E aí nós temos que buscar a cada dia trabalhar para que a gente não seja pesado a outras pessoas. Se eu tenho um comércio, eu sei que eu preciso ganhar dinheiro ou ter um lucro, mas eu não posso chegar ao ponto de ter um lucro que utiliza da mão de obra do outro, na exploração do outro. Eu vou aumentar os preços de uma maneira assustadora, azar de quem comprar, quem quiser compra e vai trazer benefício para mim, né? Mas a gente vê o tanto que é para a maioria das pessoas trabalhar para ter o seu salário honestamente, né? Ali o salário que vai dar para bancar a sua renda ou a sua receita do mês, né? Então a gente, o Emmanuel nos traz essa reflexão que os códigos de boas maneiras do mundo não estão relacionados com as boas maneiras do Evangelho de Jesus. Como que a gente, às vezes, tem coragem
para ir numa casa de uma pessoa mais humilde, mais simples, e chegar lá e ver a situação daquela pessoa, ou então a gente tem essas dificuldades no íntimo do nosso ser, né? Olha, eu na condição de trabalhador aqui na unidade hospitalar ou em outra unidade ou em outro ambiente, numa loja de roupa, eu não vou ficar aqui além do meu expediente, porque o patrão está ganhando nas minhas costas, né? Olha, eu não vou ficar, aquele paciente está precisando de mais ajuda, vou ficar ali do lado daquele ser, né, daquela pessoa, amparando, aconselhando, ouvindo. Não, eu não ganho para isso, né? Então, assim, são várias situações em que, no ambiente de trabalho, nós podemos praticar a caridade, e sem receber por ela, né, pelo trabalho. Então, sempre nós vamos ter aquele que segue o Evangelho de Jesus, sempre vai ser perseguido. Então, Jesus já, o Paulo de Tarso já nos disse isso, e o próprio Cristo foi o exemplo. Então, meus amigos, nós sabemos que quando a gente se empenha no trabalho do Cristo, nós seremos criticados, nós sofreremos as consequências. Hoje não mais seremos crucificados como na época do Cristo, porque essa época já passou. A sociedade é outra, tem outras normas, outras leis. Mas podemos ser colocados a escanteio nas atividades, né? E assim por diante. Então, busquemos na oração o entendimento, o esclarecimento, também o consolo. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós queremos agradecer a Ti por mais esta oportunidade que nos concede de aprender e que consigamos, Senhor, colocar os Teus ensinos em nossos corações, em nossas mentes. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.